Então, todo mundo já está voltando. Bem, acho que todo mundo já retornou, então. Então, a gente falou aí do glicerol como molécula precursora de glicose e a gente falou do lactato e piruvato. Agora a gente vai falar um pouquinho das proteínas. Então, nesse slide, só para a gente relembrar, né? As nossas proteínas são constituídas por aminoácidos, tá? Então, é uma cadeia de aminoácidos ligados por ligações peptídicas. A estrutura química de um aminoácido ele tem um grupo amino, né? Por isso que chama aminoácido. O grupo amino é o nitrogênio aqui, o NH2, tá? Que está nesse exemplo aqui. E a gente tem o ácido, que é o ácido carboxílico, que é C-OH. E a gente tem esse R, que é a cadeia lateral. Essa é a constituição básica de um aminoácido. A cadeia lateral vai variar de um aminoácido para outro. Aqui eu coloquei 3 aminoácidos super importantes aí para o nosso organismo, que é a valina, a leucina e a isoleucina. Então, aqui está a estrutura química desses aminoácidos. Então, veja, aqui a valina. Em verde é a cadeia lateral da valina, que é diferente da leucina e da isoleucina. É o que diferencia o aminoácido do outro. O restante é igual. Então, eu tenho aqui o grupo amino, tá? Que é o NH3. Esse grupo amino, ele pode vir, que a gente fala protonado, então ele vem com 3 hidrogênios, ou ele pode estar desprotonado com 2 hidrogênios, mas não preocupem com isso. E aqui esse COO é o ácido carboxílico, que é C-O, O no caso, porque perdeu o hidrogênio. Tá? Então, pode vir o H aqui, o hidrogênio aqui, ou não. Isso vai depender do meio aquoso, se está ácido ou básico, tá? Mas isso a gente não vai aprofundar aqui nessa bioquímica. O que eu quero que vocês visualizem é que o aminoácido tem essa composição: grupo amino, ácido carboxílico e cadeia lateral. Tá? Então, cada aminoácido tem uma cadeia lateral diferente. Quando esses aminoácidos vão se unindo, eu vou formando as proteínas. Então, quando eu entro aí num período de jejum, o próprio glucagon, ele vai estimular a degradação proteica. Então, algumas proteínas começam a ser degradadas, então quando eu quebro essas proteínas, eu libero aminoácidos. E alguns aminoácidos, que a gente chama de glicogênicos, eles conseguem aí ser degradados e acabam entrando aí na via da gliconeogênese, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Então, aqui só mostrando como que ocorre a degradação de um aminoácido. Então, a primeira fase da degradação do aminoácido é a retirada do grupo amino. Então, esse NH2 ou NH3 vai ser tirado aqui da molécula do aminoácido, vai ser liberado, vira amônia, tá? Depois a gente vai estudar isso. E essa amônia é tóxica para o nosso organismo, então a gente precisa detoxificar essa amônia. Quem faz isso é o fígado. A gente tem o ciclo da ureia no fígado, que converte amônia em ureia. A ureia é menos tóxica, então ela cai na corrente sanguínea e consegue ser filtrada lá pelos rins e a gente elimina na urina, tá? Então, quando eu degrado um aminoácido, eu tiro o grupo amino da molécula. O que sobrou, a gente vai chamar de cetoácido ou alfa-cetoácido. Tá? Então, por que a gente não vai chamar mais de aminoácido? Eu não tenho um grupo amino. Aminoácido é obrigatório ter o grupo amino. Tirei o grupo amino, virou um cetoácido. Tá?
Cetoácido é um nome genérico também, tá? Porque a cadeia lateral de cada aminoácido é diferente, então cada aminoácido vai gerar um cetoácido diferente. Aí aqui mostrando, então quebrei aqui as proteínas, liberei aminoácidos. Os aminoácidos glicogênicos vão perder o seu grupo amino, vão ser degradados e vão gerar cetoácidos. Esses cetoácidos, eles vão virar moléculas do ciclo de Krebs. E essas moléculas vão ser todas convertidas em oxalacetato, que está lá no ciclo de Krebs. E a gente já viu que o oxalacetato pode entrar na via da gliconeogênese. Então, novamente, é via oxalacetato. Então, a gente viu que o lactato vira piruvato e piruvato vira oxalacetato. Oxalacetato alimenta a gliconeogênese. E vocês viram que alguns aminoácidos geram cetoácidos que viram oxalacetato, que novamente alimenta a gliconeogênese. Ou seja, quando eu entro no período de jejum, eu tenho várias maneiras de alimentar a via que produz glicose. Pode ser por meio do glicerol, pode ser por meio do lactato, se eu tiver lactato nesse momento, e pode ser por meio das proteínas. Então, a gente consome essas moléculas o tempo todo durante o jejum. Então, não tem como, no jejum, a gente evitar a degradação proteica. Ela vai acontecer porque o glucagon vai estar aumentado e esse glucagon acaba estimulando essa degradação. Então, regulação da gliconeogênese, glucagon vai estimular a gliconeogênese e vai inibir a glicólise. Então, vocês viram que é a mesma via, só o sentido que muda. Então, não tem como ocorrer no mesmo momento as duas vias. Então, quando eu entro no período aí de jejum, o fígado, ele começa aí a produzir glicose. Então, a gliconeogênese começa a prevalecer dentro do fígado e a glicólise fica inibida. A insulina é o oposto. A insulina começa a inibir a gliconeogênese, porque ela sinaliza que eu tenho muita glicose e estimula a via glicolítica. Pessoal, só para dar uma direcionada, isso a gente está falando no fígado, tá? Está falando diretamente aí do fígado. Os outros tecidos não produzem, fora o rim, não produzem glicose, tá? Então, é fígado e rim. Então, aqui mostrando o glucagon, o que o glucagon faz? Ele vai ativar as enzimas que participam da gliconeogênese e vai inibir as enzimas que participam da glicólise. Com isso, o sentido que vai prevalecer é o sentido de produção de glicose. Tá? Isso durante o jejum. Aí, quando eu começo a comer, ocorre o oposto. O glucagon cai, a insulina aumenta, a insulina vai inibir gliconeogênese e ativar glicólise. Tá? Estou falando aqui especificamente aí do fígado. E aí, pessoal? Deu para entender? Vocês querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade aí, pode mandar as perguntas aí no chat. Aqui tem um estudo dirigido para vocês fazerem. Tem a outra aula gravada, então assistam a outra aula também gravada, para vocês tentarem entender. E aí, ninguém quer fazer pergunta? Normalmente essa aula gera bastante dúvidas. Não, pessoal? Todo mundo entendeu? Fala alguma coisa. Falar, não entendi nada, tá difícil.
Vocês estão quietos hoje. Eu vou, então, abrir. Deu para entender, então, Kelly? Eu fico preocupado, porque às vezes quando fica muito quieto, é porque não entendeu nada e não sabe nem como formular a pergunta. Então, eu quero esse feedback aí. É difícil, né? Mas deu para entender como que funciona? Ah, quem já assistiu o anterior, então fica mais fácil, com certeza. Então, quem não assistiu, assiste as outras gravações também, tá, pessoal? Porque às vezes eu falo diferente, aí facilita aí o entendimento de vocês. Pessoal, então eu vou abrir aqui o estudo dirigido da última aula. Pessoal, primeira pergunta, então, para a gente corrigir. Na glicólise, são produzidos 2 piruvatos, moléculas com 3 carbonos. Na via aeróbica e na via anaeróbica, o que acontece com estas moléculas? Cite todos os produtos das reações. Então, vamos lá. Na via aeróbica, o piruvato vira acetil-CoA. Nessa reação, vai acontecer aí uma oxidação, então eu tenho a produção de 2 NADH, tenho liberação de CO2 e a produção de acetil-CoA. Então, são esses os produtos, CO2, NADH e acetil-CoA. Na via anaeróbica, aí o que acontece com o piruvato? Ele recebe hidrogênio do NADH e é convertido em lactato. Então, os produtos são lactato e o NAD, né, sem o hidrogênio. Então, essa é a resposta. Próxima pergunta. No ciclo de Krebs, ocorrem diversas reações, as quais geram produtos importantes. Que produtos são esses e quais são os destinos desses produtos? Então, no ciclo de Krebs, a gente viu, né, que são várias reações cíclicas e alguns produtos são liberados. Então, tem liberação de CO2, que eu falei para vocês que é menos importante, porém, tem liberação de NADH e FADH, né? Então, são 2 voltas, né? São 6 NADHs e 2 FADHs. Essas moléculas, que são produtos do ciclo de Krebs, vão para a cadeia respiratória. Então, esse é o destino aí do NADH e do FADH. Além disso, a gente tem a produção de ATP. Qual que é o destino do ATP? Ser consumido, já é energia. Então, na verdade, a gente não tem aí, nem precisa colocar, né? Porque o ATP já é energia. E o CO2, o destino vai ser cair na corrente sanguínea e ser eliminado pelo sistema respiratório. Mas o mais importante é a gente saber que NADH e FADH, que são produzidos no ciclo de Krebs, vão para a cadeia respiratória. Aí, na terceira pergunta, a cadeia respiratória é essencial para a produção de muitos ATPs pelas células. Onde fica essa cadeia? Na mitocôndria, na membrana interna da mitocôndria. Tá? Então, lembrando, ciclo de Krebs fica na mitocôndria também e cadeia respiratória fica na membrana interna da mitocôndria. Quais moléculas são essenciais para o funcionamento desta cadeia? Então, quem vai fazer essa cadeia funcionar? NADH e FADH. Então, são 2 coenzimas essenciais porque elas vão liberar os elétrons.
Mas eu também tenho uma outra molécula muito essencial, que é o oxigênio, que vai receber, que a gente fala que é o receptor final desses elétrons, né? E ao receber esses elétrons, o oxigênio vira água. Então, a gente pode dizer que é essencial para o funcionamento da cadeia respiratória ter NADH e FADH liberando elétrons e ter o oxigênio recebendo esses elétrons, tá? Então, NADH, FADH e oxigênio. 4. Explique o que acontece na cadeia respiratória. Então, de forma simplificada, o que acontece é que o NADH ou FADH liberam seus elétrons, esses elétrons são transportados por essa cadeia. Durante esse transporte, eu tenho bombeamento de prótons, e esses prótons vão ser, por uma diferença no gradiente de concentração, vão voltar para a matriz mitocondrial, gerando uma força para que ocorra a síntese de ATP. Tá? Então, vocês podem escrever com a palavra de vocês. É importante vocês falarem que nessa cadeia tem transporte de elétrons e bombeamento de prótons, e que no final, através desse bombeamento de prótons, eu consigo aí produzir ATP. Então, eu consigo fosforilar ADP produzindo moléculas de ATP. E qual que é o papel do oxigênio na cadeia respiratória? Eu já falei. O oxigênio é o receptor final dos elétrons. Então, ele recebe esses elétrons que foram liberados e é convertido em água. Então, eu preciso desse oxigênio. Sem oxigênio, a cadeia para. E se a cadeia parar, a célula morre. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Querem que volte em algum slide? Quer que explique alguma coisa de novo? Questão 4? A questão 4, deixa eu só ver qual que é aqui. Ah, o que acontece, né, na cadeia respiratória. Tá, então, eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Na cadeia respiratória, NADH, FADH, liberam os seus elétrons, que são transportados pela cadeia. Durante esse transporte, ocorre o bombeamento de prótons para o espaço entre as membranas da mitocôndria. No final da cadeia, esses prótons voltam para a matriz mitocondrial, gerando uma força que faz com que ocorra a síntese de ATP. Acho que agora eu consegui simplificar ao máximo, tá? Então, é aquela força que eu falo do influxo de prótons, né, que faz girar esse último componente da cadeia, permitindo aí a fosforilação do ADP. E os elétrons, o oxigênio atrai esses elétrons no último compartimento da cadeia, esses elétrons encontram o oxigênio atrai os elétrons e hidrogênios formando água. Então, para cada O, eu tenho a atração de 2 elétrons e 2 hidrogênios, formando então H2O. Exatamente. O oxigênio na cadeia respiratória, ele serve para receber esses elétrons, tá? E formar água. Esse é o papel. Mais alguma dúvida? Deu para entender aí? Vocês entenderam as questões aí? As perguntas foram respondidas? Querem que eu explique novamente? Então, tá bom.
Então, gente, no final ali do transporte de elétrons, alguém precisa pegar esses elétrons, tá? Quem pega é o oxigênio, tá? E quando ele pega esses elétrons, esse oxigênio vira água. Esse é o papel do oxigênio. Se o oxigênio não tiver ali, ele não pega os elétrons, começa a acumular elétrons, eu não vou ter mais transporte de elétrons, a cadeia para. Dúvidas mais? Então tá bom, pessoal. Podemos encerrar por hoje. Ó, próxima aula, a gente vai falar de metabolismo das proteínas. Depois a gente vai falar de metabolismo das gorduras, dos lipídios. E a gente faz uma revisão também, que é a integração metabólica. Integração metabólica não é um conteúdo a mais que vocês vão ter, tá? É como se fosse uma revisão, a gente vê tudo de maneira integrada. Então, a gente vai ver metabolismo de carboidrato, lipídio e proteína, tudo junto, de maneira integrada. Então, é bem legal. E a gente encerra aí os conteúdos, tá? Então, muita coisa que a gente está vendo, pessoal, a gente vai ver de novo, tá? Nessa integração metabólica. Então, aqui uma perguntinha do Wellington. O ciclo de Core é dependente da cadeia, já que precisa de ATP? O ciclo de Core, na verdade, não, tá? Você fala da cadeia respiratória, né? Vamos pensar que o ciclo de Core não precisa. Ah, você fala lá no fígado ou no músculo? No fígado. Então, vamos pensar, vamos recapitular. Eu vou até colocar aqui a figura, daí eu mostro exatamente onde que depende. Não depende da cadeia respiratória, é só do ciclo de Krebs, tá? Aqui o ciclo de Core. Acho que deixa eu ver se está certa a tela. Da cadeia não vai precisar, deixa eu só responder essa questão do ciclo de Core. No músculo, o que vai estar acontecendo é a glicólise anaeróbica, tá? Então, glicólise anaeróbica não depende da cadeia respiratória, não depende de oxigênio. Então, o que que acontece? O piruvato, ele vai ser convertido aqui em lactato, tá? E a glicólise continua funcionando, porque o NAD vai voltar para a via glicolítica e o ATP que está sendo produzido é o ATP da via da glicólise. O lactato que chega no fígado, ele vai ser convertido aí em piruvato de novo, que vira oxalacetato, que é aquela voltinha que eu expliquei para vocês. Então, o piruvato, ele vira oxalacetato, que pertence ao ciclo de Krebs e que vai gerar o fosfenolpiruvato, tá? Então, o ciclo de Core, a gente não vê a participação da cadeia respiratória. A conversão, qual conversão que precisa de ATP? O ATP, Wellington, ele não é só produzido pela cadeia respiratória, tá? A cadeia respiratória é onde a gente produz mais ATP, mas a glicólise produz ATP e o ciclo de Krebs também. Conversão lactato para glicólise, para gliconeogênese.
Se precisa aí consumir ATP, sim, utiliza ATP. Mas a gente tem ATP. Pensem que é que vocês não estudaram ainda. A gente tem produção de ATP por outras moléculas, tá? Então, eu consigo produzir, o fígado produz ATP a partir de ácidos graxos. Aí sim, a gente vai ver uma relação com a cadeia respiratória. Então, se é isso que você quer saber, se pode estar sendo utilizado ATP que é produzido na cadeia respiratória, sim, pode, porque a cadeia respiratória vai estar funcionando. Porque a cadeia respiratória, vocês vão ver que ela pode receber NADH que vem da oxidação de ácidos graxos também. Tá? A isso a gente vai linkar bem quando a gente vê a integração metabólica. Então, de alguma forma, a cadeia respiratória está, né, funcionando. Então, ela está produzindo ATP. E esse ATP pode ser utilizado aqui na gliconeogênese. Perfeito. Agora eu acho que eu entendi aí a sua pergunta. Deixa eu ver, eu acho que tem mais pergunta aqui. Gabriel. Os precursores da gliconeogênese são apenas lactato, glicerol e aminoácidos, isso. Perfeito. Mais alguma dúvida? Então, só resumindo aqui, pessoal, complementando aqui a pergunta do Gabriel, o lactato é um precursor porque consegue ser convertido em piruvato, tá? E o piruvato é convertido na molécula de oxalacetato, que entra na via da gliconeogênese. O glicerol é um precursor da gliconeogênese, porque o glicerol consegue ser convertido em gliceraldeído, que pertence também à via da gliconeogênese. E os aminoácidos, porque vários aminoácidos vão gerar aí intermediários do ciclo de Krebs, que são convertidos em oxalacetato. E o oxalacetato consegue, então, também entrar na gliconeogênese. Então, esses são aí os principais, né? São os precursores da gliconeogênese. Mais alguma pergunta? Só então podemos encerrar? Então, vamos encerrar por hoje. Tentem aí assistir novamente as aulas. Essa aula de hoje eu vou disponibilizar também lá no AVA, tá? Quem tiver dúvida, fica à vontade para mandar as dúvidas. E na próxima aula a gente corrige o estudo dirigido dessa aula e tira dúvidas quem tiver aí dessa aula de hoje, tá bom? Obrigada a todos, bom final de semana e um bom estudo aí para vocês. Um beijo para todos. Boa noite, professora. Até a Boa próxima. noite, até a próxima. Obrigada a vocês, tá bom?